Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Por que certas pessoas parecem viver sempre em turbulência, enquanto outras conseguem atravessar adversidades com calma e estabilidade? Não é porque a vida delas é mais fácil ou porque a vida delas é perfeita. A diferença está num detalhe muito específico. Essas pessoas desenvolveram um ponto interno de estabilidade, um ponto de consciência a partir do qual elas vivem. E quando esse espaço começa a surgir, a forma como a vida é vivida muda radicalmente. E é exatamente isso que nós chamamos de dimensão do centro. Mas antes de continuarmos, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui eu compartilho reflexões, dicas, aulas que vão agregar muito valor para que você expanda a sua consciência e desenvolva o seu comportamento da melhor forma. Grande parte das pessoas vive a vida reagindo. Você já parou para pensar nisso? Reagindo às emoções, reagindo às circunstâncias, reagindo às outras pessoas. E quando algo acontece, a reação é imediata. Ou reage com raiva, ou reage com medo, ou com culpa, ou até mesmo com impaciência e ansiedade. A pessoa ela vive oscilando entre esses estados emocionais reativos. É como se a consciência estivesse sempre nas bordas da própria existência. Mas existe um outro modo de viver, um modo em que a pessoa começa a perceber um ponto interno de observação, um ponto onde ela não precisa reagir imediatamente, um ponto que traz estabilidade. Quando este centro ele começa a surgir, algo muito interessante passa a ocorrer. A pessoa continua vivendo a vida normalmente, ela continua tendo os mesmos desafios, continua tendo as emoções, mas algo muda na forma como ela se relaciona com essas experiências. É aquilo que os grandes sábios dizem, tudo muda, mas nada muda. Mas o que mudou? A maneira como ela está se posicionando diante das circunstâncias da vida. Então, nesse caso, ela observa antes de reagir, ela sente antes de agir, ela começa a perceber que existe dentro dela um ponto de estabilidade e ela se torna uma pessoa mais ponderada. E esse ponto é um ponto que não oscila quando os pensamentos, as emoções surgem. Este ponto é o centro, é o seu porto seguro. E a boa notícia é que você pode restaurar a sua conexão com este centro. Normalmente este centro ele não surge da forma imediata, ele aparece ao longo de um processo mais profundo de consciência. E a primeira pessoa começa a perceber os próprios padrões, como nós explicamos no nosso vídeo sobre a dimensão da sombra e na dimensão da luz. Então, quando você começa a ter essa lucidez que lhe permite testemunhar a sua própria mente e reconhecer os padrões, você está operando a partir dessa dimensão mais luminosa. Depois, a pessoa começa a perceber os aspectos mais profundos da própria personalidade, aspectos que foram negados, aspectos que foram rejeitados. E ali ela está operando agora dentro da dimensão da sombra. E a partir dessa jornada de lucidez, a consciência começa a encontrar um ponto interno de estabilidade, um núcleo que chamamos aqui de dimensão do centro. Então, dentro da hiperincursão, nós estruturamos essa jornada em 3 etapas fundamentais. DNA 1, hiperincursão DNA 1, dimensão da luz, hiperincursão DNA 2, a dimensão da sombra, e hiperincursão DNA 3, a dimensão do centro. Hiperincursão é uma imersão presencial de desenvolvimento e expansão da consciência criado exatamente para facilitar este tipo de investigação interior, não a partir de um estado ordinário de consciência, mas a partir de um estado alterado de consciência promovido pelo transe espiritual. Cada etapa aprofunda um aspecto da jornada. E a dimensão do centro fecha aquilo que nós chamamos de trilogia da hiperincursão. Então a hiperincursão acontece num formato presencial por um motivo muito importante. Certos estados de consciência se desenvolvem muito mais profundamente quando existe presença. Quando pessoas se reúnem com a mesma intenção de investigação interior, forma-se um ambiente muito particular, um campo de atenção coletiva que acelera as percepções profundas de si mesmo. Um outro ponto essencial é o tamanho do grupo. Na hiperincursão, nós trabalhamos com um pequeno grupo seleto de pessoas, aproximadamente 40 pessoas,
Esse formato não é por acaso, porque grupos menores criam um ambiente muito mais humano. Então você se sente mais próximo, mais seguro e isso permite que cada participante viva a experiência com profundidade. Não é um evento, portanto, de massa. É um espaço real de investigação interior. Então o centro ele não significa a ausência das emoções, não significa se tornar indiferente. Significa algo muito mais interessante, significa viver a partir de um ponto interno da sua própria consciência, um ponto onde você observa os seus pensamentos, as emoções, as circunstâncias, o próprio comportamento, sem ser completamente conduzidos por eles. Quando isso começa a acontecer em você, a vida ganha uma outra qualidade, uma outra dimensão. Se você, ao ouvir isso, está sentindo que faz sentido para você, existe um caminho simples. Aqui na descrição do vídeo você tem um link para o acesso a um formulário. Então deixe os seus dados neste formulário, caso você tenha interesse, e a nossa equipe irá entrar em contato com você para passar todos os detalhes sobre como fazer a sua inscrição para participar das hiperincursões. Então, espero que você tenha apreciado este vídeo, mas existe algo ainda mais profundo sobre o centro da consciência, que não se trata apenas de equilíbrio. Existe um ponto em que a pessoa começa a viver a partir de uma presença muito mais estável. Um ponto onde as decisões ficam mais claras, onde a vida começa a se organizar de uma maneira mais profunda, mais inteligente, de dentro para fora. E é exatamente sobre isso que nós iremos tratar no nosso próximo vídeo. Então, o vídeo onde nós vamos fechar a trilogia da hiperincursão. Forte abraço e até o próximo vídeo.